E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Henrique para mais uma aula de biologia. Hoje o assunto é daqueles bem cabeludos, bioenergética, mais precisamente respiração celular, um assunto que causa pavor na maioria dos alunos. Mas hoje, ao final dessa aula, eu tenho certeza que você vai sair daqui confiante, sabendo bem esse assunto e você nunca mais vai arrepiar os cabelos com ele. Vamos lá, gente? Então vem comigo para mais essa aula de biologia. Bem, pessoal, antes de mais nada, antes de começar essa aula, tem algumas coisinhas para falar para vocês. Não estou falando nem para se inscrever no canal aqui embaixo, sei lá onde está, ou dar o like aí, ou você curte ou descurte, ou dá o like ou dislike que você preferir. Se não quiser também não dá. A questão aqui não é ganhar seguidores, é um aviso para o seu aprendizado. Primeira coisa, se você chegou aqui para essa aula de respiração celular, mas não sabe nada de bioenergética, recomendo profundamente que você assista às aulas anteriores que já estão aí no canal. A primeira, que é Fundamentos de Bioenergética, e as aulas de fermentação lática e fermentação alcoólica. Isso vai dar um preparo, uma bagagem legal para você entender melhor isso daqui. Tudo bem? A segunda coisa que eu quero falar para vocês é que se, por exemplo, você é um aluno do ensino superior, estava pesquisando uma aula aí de respiração celular, você que faz medicina, biologia, enfermagem, odonto, farmácia, nutrição, fisioterapia, agronomia e outros veterinária, né? E outros cursos correlatos aí da área de biológicas ou de biomédicas, biomedicina, por exemplo, tem muita bioquímica e vocês veem isso, eu sei. E se de repente você estava aí procurando alguma coisa aí, caiu no meu canal, saiba uma coisa. Essa aula é destinada para alunos do nível médio, tá? Do ensino médio. Então, uma aula mais básica, tá? Vocês vão perceber, se vocês assistirem essa aula, que o que vocês veem na faculdade, aí, no ensino superior, no seu curso, é mais aprofundado. Porém, se você está assistindo sua aula na faculdade, não está entendendo absolutamente nada, essa aula aqui vai te servir como um bom ponto de partida para ter uma noção básica e aprofundar depois, tudo bem? Então sejam bem-vindos, vocês também. Mas, agora, minha aula é direcionada para você, aluno do ensino médio, meus alunos que estão me assistindo também, uma aulinha aí que muitos consideram como uma das mais difíceis do ano, tá? Mas a gente vai tentar fazer da melhor forma para você sair daqui confiante, como eu disse lá no começo, lá na apresentação do vídeo. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, vem comigo aqui, ó. Primeira coisa, a questão é respiração celular. O assunto é esse. A primeira pergunta que você vai fazer para si mesmo: para que serve a respiração celular? Respiração celular é um processo que entrega energia para a sua célula. É um processo eficiente, atenção, é um processo eficiente de desmontagem da glicose. Lembrando que glicose é um combustível para a célula. Tá? Então, é um processo em que eu desmonto a glicose bem desmontadinha, liberando bastante energia suficiente para montar de 30 a 32 ou 32 ATPs. Vou falar lá no final por que às vezes dá 30, às vezes dá 32, mas no mínimo, pela respiração celular ou respiração aeróbia, você consegue, por cada molécula de glicose que você consegue desmontar, submete a esse processo, que é um processo de oxidação, você consegue regenerar pelo menos 30 moléculas de ATP. Para quem assistiu às aulas de fermentação, já consegue perceber a diferença. Nas fermentações, você consegue, por cada molécula de glicose, apenas 2 ATPs. Então veja como esse processo é mais eficiente. Então, outra coisa que eu queria que vocês ficassem atentos aqui é que, embora se chame respiração celular, não é exatamente esse processo de inspiração e expiração, essa troca gasosa que a gente faz em nível de pulmões, tá? Aqui nós estamos falando de respiração celular ou respiração aeróbia, que é um processo energético de liberação de energia, é um conjunto de reações bioquímicas que ocorrem dentro da célula, mais precisamente, em grande parte, na mitocôndria, que é uma organela importante das suas células. Tudo bem?
Ah, professor, então a respiração celular é uma reação química? Não. A respiração celular é um conjunto de reações químicas. Ah, professor, mas já estou vendo aqui na lousa uma reação química. E é isso que é respiração celular, e é isso que eu aprendi na escola, que a respiração celular é essa reação aqui. Na verdade, pessoal, esse é o resumão da respiração celular. Vamos dizer assim, é uma reação que resume apenas o processo, mas é um conjunto de vários processos, várias etapas, várias reações. Na verdade, nós temos aqui sim, né, a equação geral do processo, que é reagentes, hein? Entra uma molécula de glicose, já balanceada a reação, né? A suposta reação aqui, mais 6 moléculas de gás oxigênio, esses reagentes, resultando em 6 moléculas de gás carbônico mais 6 moléculas de água. Então nós temos 2 reagentes, que é glicose e oxigênio, e 2 produtos, gás carbônico e água, mais a energia que sai do processo, que você guarda nos ATPs, de 30 a 32 moléculas de ATPs, tá? Só que aí é que tá, pessoal. Isso daqui, como eu disse, é um resumo do processo. Muita gente olha essa equação e fala, tem lá a glicose, ela junta lá com o oxigênio, bum, explode lá, faz algum negócio lá, e aí já vira do nada gás carbônico e água e já sai os ATPs. É assim? É óbvio que não, tá? Isso daqui só resume tudo que entra, tudo que sai, tá? Mas não conta pra gente, essa reação não explica pra gente o que acontece aqui no meio, nessa seta. E acontece muita coisa para começar aqui e chegar aqui. E é isso que nós vamos ver nessa aula de hoje. Afinal, a glicose não pode ser desmontada de uma vez. Quem assistiu minha aula de fundamentos de bioenergética, viu que a glicose é uma molécula muito energética. Se você desmontar ela de uma vez para tentar retirar toda a energia dela, ela liberaria tanta energia, tanto calor, que isso poderia até incendiar suas células, de verdade. Então, ela é desmontada devagarinho ao longo de várias etapas. Então, vamos ver quais são essas etapas? Vem comigo. Aqui estão as etapas da respiração. São 3. 1, a glicólise, na ordem. 2, ciclo de Krebs. E 3, a cadeia respiratória. Glicólise, talvez, se assistiram às outras aulas, já viram. Já sabem o que é, mas a gente vai falar de novo. É um processo básico para começar a quebrar a glicose. Depois vem o famoso ciclo de Krebs. Pessoal, principalmente quem está já na universidade, no ensino superior, já sabe o que é o ciclo de Krebs. Para você que chegou agora e não sabe, você vai entender o porquê que o pessoal gela a espinha na hora que fala desse ciclo de Krebs. E depois, mas hoje vai ser bem simples, vai por mim. E depois vem a última etapa, que é a cadeia respiratória. É importante você saber onde que ocorre cada uma dessas etapas. Então, aqui tem um esqueminha bem simples de uma mitocôndria dentro da célula. Você não está vendo a célula, mas está vendo a mitocôndria aqui, a velha e boa mitocôndria cortada no meio para você ver dentro dela. Ela está mergulhada num líquido que eu coloquei em amarelo aqui, tá? Que eu pintei em amarelo, que seria o hialoplasma, o recheio da célula, ou citosol, certo? Então, aqui em amarelinho, eu pintei representando esse líquido, esse recheio da célula, hialoplasma, né? Que vem a palavra hialos, né? Do grego, que significa transparente, tá? Eu pintei de amarelo, porque hialoplasma você vai lembrar de yellow plasma. Eu estou esperando você se recompor aí, eu sei que você está rindo pra caramba aí, calma, respira, isso, agora vamos voltar aqui, Então, no caso, a mitocôndria mergulhada aqui no yellow plasma, certo? É hialoplasma. E é interessante lembrar das partes da mitocôndria. Quem já viu vai pegar fácil isso daí, mas quem ainda não viu,
Vou lembrar rapidinho. A mitocôndria é uma organela que tem duas membranas. Uma externa, essa daqui que eu estou apontando com o dedo, mais regular, certo? Que é mais, vamos dizer, mais esticada, mais lisa. E uma membrana interna, que tem essas voltinhas, ó, tá? Esses dentinhos aqui, ó. Essas montanhinhas ou pregas, estão vendo? Pois bem, entre uma membrana e outra tem um espaço, que é o espaço intermembranoso. Entre as duas membranas, é o espaço que eu não pintei aqui. Cada uma dessas voltinhas internas chamamos de crista mitocondrial. E a mitocôndria por dentro também não é vazia, ela tem um recheio, um líquido, né? Também transparente que recheia ela por dentro, que é a matriz mitocondrial. Tá? Então, lembrando rapidamente como é a anatomia, a morfologia de uma mitocôndria. Por que é importante saber, professor? Porque é necessário você conhecer bem a mitocôndria para saber onde cada uma dessas etapas ocorre. Então, agora com essa legendinha tá fácil. Você que já está olhando a lousa já faz um tempo, já sacou aí, né? O que é É a primeira etapa, glicólise. A glicólise acontece fora da mitocôndria, aqui no hialoplasma, no citosol. Tá? Aí as outras duas etapas, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, ocorrem lá dentro da mitocôndria. Então, se cair numa questão aí, no Enem, no vestibular, sei lá, a respiração celular acontece exclusivamente ou integralmente dentro da mitocôndria. Ah, é verdade, o professor falou que respiração celular é na mitocôndria. Você assinala como correto e erra a questão. Porque o comecinho do processo, a primeira etapa, que é a glicólise, ainda ocorre fora da mitocôndria. Depois vem para dentro da mitocôndria. Então, depois vem o ciclo de Krebs, que ocorre mais precisamente nesse líquido, no recheio da mitocôndria, na matriz mitocondrial, o número 2 aqui, e a cadeia respiratória, que ocorre aqui na crista mitocondrial, certo? Né? Ou na membrana interna como um todo, mas principalmente nessas voltinhas nas cristas mitocondriais. Tudo bem? Então já identificamos onde ocorre cada etapa do processo. Agora, pessoal, a gente já conhece os personagens, né? Quem vai participar do processo. A gente já conhece o cenário. Tá tudo pronto para rodar o filme. Agora é ver a história se desenrolar, é ver o enredo da coisa. Então, vamos ver, etapa por etapa, né? O que acontece em cada uma delas ao longo da respiração celular. Então, se ajeita na cadeira aí, né? Dá uma respirada, pega a pipoca e vem comigo. Vamos ver esse filme. Pois bem, pessoal. Então, como eu disse para vocês, a primeira etapa do processo se chama glicólise. Tá? E ela está aqui diante de vocês. Para quem já viu as aulas anteriores, como eu disse, eu sugeri e recomendei que assistisse minhas aulas de fermentação, já olhou isso daqui e já sabe do que se trata, né? Você, inclusive, que já manja de glicólise, já viu, já sei de novo, toca o vídeo para frente. Mas é sempre bom dar uma olhadinha de novo para dar uma revisada, tá? Então fica aí, não toca o vídeo para frente não, mudei de ideia, fica aí comigo. Agora, você que não assistiu, vou dar uma resumida no processo para você. Então vem cá, tudo começa com a glicose, que é o combustível, é a primeira coisa que entra, tá, no processo. Lembrando que isso tudo aqui está acontecendo no citosol, no hialoplasma da célula, tá? Qual é a ideia da glicólise? Lise, quebra, glico da glicose. A ideia da glicólise é pegar essa molécula de glicose e quebrar. Quebrar ela em quantas partes? 2 partes. Segue aqui o caminho das setas, tá? Lógico que tem vários intermediários aqui, depois da glicose. Na verdade, a glicólise, enfim, como um todo, não é uma reação, é um conjunto de 9 reações. Essa é a glicólise. A glicose, ela é fosforilada primeiro em glicose 6-fosfato. Tá? Depois ele é convertido em frutose 6-fosfato, depois ela é fosforilada novamente em frutose 1,6-fosfato, depois é quebrado em 2-gliceraldeído-fosfato, depois e assim por diante, ele vai acontecendo várias reações. Eu não vou falar cada uma delas para vocês. Você que é do ensino superior, se vira lá com o seu livro, pega o Leninger lá e vai ver essas reações. Aqui, só uma geral é para você saber que a glicose, ao longo desses processos,
no final ela é quebrada em duas partes, duas metades. Eu falei metades aqui, entre aspas, porque não são metades perfeitas, tá? Exatamente, mas como se fossem duas metades da glicose, tá? Cada uma dessas duas metades é uma molécula de ácido pirúvico. Então, uma glicose é desmembrada, é quebrada no meio e se transforma em dois ácidos pirúvicos. O que significa cada bolinha amarela aqui ligada aqui por ligações? Cada uma das bolinhas amarelas é um carbono. Então, se você lembrar que a glicose tem 6 carbonos, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E os ácidos pirúvicos? Ora, o ácido pirúvico tem 3 carbonos, o outro também tem 3 carbonos. 3 com 3, 6. Basicamente é isso, tá? Ao longo desse processo, tá, de quebra, mas para que quebra a glicose? Você deve estar pensando. É para tirar energia, para liberar a energia dela. Então, ao longo do processo, você ganha ATPs. Olha quanto você ganha aqui. Num caminho, né, o caminho que vai gerar um dos ácidos pirúvicos aqui por cima, eu tenho energia para já ganhar, para regenerar um ATP e depois outro ATP, 2. Como o outro caminho é idêntico, é o espelho do primeiro, tudo que acontece aqui em cima acontece a mesma coisa aqui embaixo, se regenerou 2 ATPs aqui, eu também regenero 2. Eu ganhei mais 2 ATPs aqui, ó. 1, 2. Então, no total aqui, eu ganhei 4 ATPs. Então a glicólise rende 4 ATPs para mim? Aí você tem que tomar cuidado. Olha o que acontece no começo. Embora você ganhe 4 aqui lá na frente, na glicólise, no começo dela você gasta 2. Você pega 2 ATPs seus já, 2 ATPs que você já tem, e gasta eles. Você investe no processo. Você transforma em ADP mais P, que é menos energético. Tanto é, observe aqui, ó, né? ATP eu coloquei como todo cheio de raiozinhos, né? Todo cheio de, né, como fala? Todo cheio de, como se fosse raiozinhos de energia mesmo, né? Bem energético, bem destacado. O ADP mais P, menos energético. Tá bom, pessoal? Então aqui eu tenho essa questão aqui, tá bom? Então eu gasto 2 ATPs, mas recupero 4, então no saldo, no lucro líquido, quanto que eu ganhei, né? Como diria um cantor, qual foi o lucro obtido, né? Então, o lucro obtido aqui, o rendimento líquido da glicólise é de menos 2, perdi 2, ganhei 4, né? Eu ganhei 2 ATPs, certo? De saldo líquido. Então conte que na glicólise é 2 ATPs que se ganha, tá bom? Tem uma outra questão aí também, tá? Outra questão é que se você somar os 2 ácidos pirúvicos, olha as fórmulas dos ácidos pirúvicos, é C3H4O3. Se você juntar os 2 novamente, para tentar fazer o inverso, né? Vou juntar 2 ácidos pirúvicos para formar uma glicose. 3 com 3, 6, C6. 4 com 4, 8, H8. 3 com 3, 6, O6. Então, se eu juntar 2 ácidos pirúvicos, vai dar C6H8O3. Vamos ver se deu glicose? C6H12O6. Opa, tá faltando hidrogênio lá na frente. Para onde foram esses hidrogênios? Sumiram? Aí, ó, você que é um bom observador e não é daltônico, tá vendo em azul aqui, ó, que eu tenho hidrogênios saindo aqui da glicólise, certo, pessoal? Então, nós temos aqui 2 hidrogênios saindo num caminho, né, num ramo aqui da glicólise, e outros 2 saindo. 2 com 2 são os 4 hidrogênios que estavam faltando. Mas aqui a gente incorre num probleminha pequeno. Os hidrogênios não podem ficar soltos na célula. Saiu o hidrogênio, perdeu. Não. Tem 2 questões. Primeiro, o hidrogênio carrega energia. Ele tem junto com ele elétrons que são muito energéticos. Não dá para desperdiçar essa energia. Segunda questão, hidrogênios soltos na célula podem alterar severamente o metabolismo celular.
Então, eles não podem ficar soltos, eles alteram o pH do citoplasma, eles promovem um monte de desequilíbrios aí, né, dentre outras coisas. Então, esses hidrogênios têm que ser pegos, captados por alguém. Quem é a molécula que pega, especializada em captar, em pegar hidrogênios? É uma molécula derivada da vitamina B3, que se chama nicotinamida adenina dinucleotídeo. O famoso, ou nem tanto famoso aí, mas para quem já ouviu falar, né, das outras aulas, é o NAD, N-A-D, certo? Então, o que eu vou colocar aqui? Por que você está pagando, professor? Porque eu já vou considerar que esse tal de NAD já vem aqui, né? E ele pega os dois hidrogênios, virando NADH2. Tanto aqui em cima, aqui tinha dois hidrogênios, o NAD passa aqui, ó, e já pega os dois hidrogênios, já fica com ele, ó. E de NAD ele vira NADH2, certo? Então tá lá, NADH2 formado, ele sem os hidrogênios é só NAD, ele com os hidrogênios NADH2. Mais uma coisa, você que é do ensino superior, tá? Você deve ter visto, mas lá na faculdade o professor falou que é NADH mais H+. Tá, esse é o mais correto mesmo. Mas para facilitar o entendimento aqui, vamos considerar que o NAD, a molécula de NAD pega os dois hidrogênios, fica nela, tá bom? Então vamos falar em NADH2 aqui para ficar mais fácil. Tudo bem? Pois bem, então, resumindo aqui o processo de glicólise, é isso. Uma glicose é quebrada em dois ácidos pirúvicos, saem hidrogênios para cá e para cá. Toda vez que sair hidrogênio, já vou colocar o NADH2, certo? E ganha-se no lucro líquido, no rendimento líquido, 2 ATPs ao final da glicólise. Porque eu gasto 2, mas ganho 4, fico com 2. Então a glicólise termina bem aqui. E depois nós vamos para dentro da mitocôndria, lembra? Os outros dois processos, as outras duas etapas, ocorrem dentro da mitocôndria. Então, essa etapa de agora vai ser o ciclo de Krebs. Então, depois que formou os ácidos pirúvicos, a partir de então, a gente vai ver o famoso ciclo de Krebs. Então, respira fundo, tá? Dá aquela respirada, dá uma mexida aí, estrala os dedos e vem comigo. Você tá vendo, né? Você tá vendo aqui, né? Uma hora dessa você deve estar aí pensando, meu pai do céu, esse professor tá maluco e vai me deixar maluco também. Olha o que é isso. Olha o nome, olha tudo o nome das coisas escritas aqui, meu Deus. Esse que é o tal do ciclo de Krebs, se eu depender disso, para passar de ano, não vou passar nunca. Calma, calma, meu querido. Eu estou aqui para simplificar, não para complicar, certo? E eu vou desmistificar para você o temido ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos. É mais comum você encontrar com o nome do descobridor desse ciclo, o cara, né, que descreveu o ciclo etapa por etapa aí, né, que é o alemão Hans Krebs. Já falecido. Então vamos lá, vamos ver aí o tal do ciclo de Krebs. Vamos lembrar que a gente acabou de sair da glicólise e os produtos da glicólise eram o quê? Os 2 ATPs que estavam lá, tinham os NADH2 que se formaram lá, mas principalmente formam-se 2 ácidos pirúvicos aqui no final da glicólise. Cada um desses ácidos pirúvicos entra na mitocôndria e vai continuar o processo. Logo ao entrar na mitocôndria, atenção, o ácido pirúvico sofre a ação de uma enzima chamada piruvato desidrogenase. E o que essa enzima faz? Ela transforma o ácido pirúvico nessa molécula chamada acetil.
Olha as bolinhas. O acetil tem 2 bolinhas amarelas. O ácido pirúvico tinha 3. Por que que ao entrar na mitocôndria e sofrer a ação dessa enzima, o ácido pirúvico perde uma bolinha? Vamos lembrar? Cada bolinha é um carbono. Então eu parto de uma molécula de 3 carbonos para uma molécula de 2 carbonos. E para onde vai esse carbono? Olha ele saindo aqui, ó, a bolinha. Eram 3, ó, 1, 2, 3. Uma delas, essa daqui, ó, sai fora aqui, ó. Tá? Então, o ácido pirúvico perde um carbono mais 2 oxigênios aqui, vamos dizer assim, tá? E vira acetil com 2 carbonos apenas. Tudo bem, pessoal? Então, nesse caso, esse carbono que saiu com oxigênios forma o gás carbônico, que é o CO2, tá? Então, um CO2 já se formou aqui, ó, de um ácido pirúvico que foi descarboxilado. Mas a enzima se chama piruvato, vem de ácido pirúvico, né? Desidrogenase. Ela não só descarboxila, ela não só tira carbono, como também tira hidrogênios do ácido pirúvico. E lembra, o hidrogênio quando sai, prontamente já é sequestrado pelo NAD. O NAD já fala, vem cá hidrogênio, fica aqui comigo. E o NAD com 2 hidrogênios vira NADH2, que já saiu aqui. Então, repetindo, o ácido pirúvico perde carbono, perde um carbono, perde hidrogênios e vira acetil. O acetil, ele quer reagir com outros do ciclo de Krebs. Então você vai ver que logo ali na frente ele vai entrar no ciclo e vai fazer tudo isso daqui que eu vou falar para vocês. Tá? Só que para o acetil reagir, ele é pouco energético, então ele precisa de alguém para dar uma animada nele. Ele precisa de uma outra molécula para torná-lo mais reativo. Tá? É como se fosse alguém tá para baixo assim, né? Aí chega um amigo, sabe aqueles amigos que põem a gente para cima, né? Que anima o dia da gente. Ô, meu amigo, ô, amigão, como é que você tá aí? Ô, por que você tá para baixo aí? Não, vamos aí, vamos, tem uma festinha pra gente ir. Não, fica assim não, pô, eu sei que você, né, tomou um fora esse final de semana aí, né? Você tomou um balão da mina aí, mas não, pera lá, vamos aí, ó, tem uma festinha, vou te apresentar para um amigo meu, para uma amiga minha, vamos dizer assim. Esse amigo é o CoA aqui, ó, tá vendo a estrelinha verde? Estrelinha, feliz, legal. Pensa assim, ó, coloquei até, né, uma coisa assim, né, de brilho e tal, para pensar alguém que dá energia, alguém que coloca você para cima. Então assim, brincadeiras à parte, esse CoA se chama coenzima A. Mas de onde ele vem? Bom, ele já está dentro da célula porque ele é um derivado do ácido pantotênico, também conhecido como vitamina B5. Vejam só como as vitaminas do complexo B, elas atuam muito na bioenergética, né? Na geração de energia para o corpo, tá? Então entenda o CoA, o coenzima A, como derivado da vitamina B5 que está aqui. Quando essa coenzima A, o CoA, se liga ao acetil, ele vira acetil-CoA, acetil-coenzima A, que é o acetil, aqui as 2 bolinhas amarelas ligadas, mais a estrelinha aqui no meu esquema. Tudo bem? Agora o acetil-CoA se sentiu animado. Poxa, agora eu vou sair de casa, não, agora eu vou lá para a festa que você falou, beleza, vamos lá, tal. O que ele faz? Lembra que o CoA falou para o acetil que ia apresentar um amigo dele, né, para eles ficar felizes lá? Pois bem, olha o acetil entrando aqui e olha quem que vem junto e se mistura com ele, tá? Não coloquei o nome aqui, deixei para colocar agora. Esse cara aqui se chama ácido, é um outro ácido, oxalacético, tá? Vocês vão ver em alguns livros como oxalacetato. Assim como o ácido pirúvico, você vai ver como piruvato. Ácido cítrico, você vai ver sob o nome de citrato. É a forma ionizada desse ácido, tá? Enfim. Então, pessoal, nós temos aqui, veja, o acetil, que estava com o CoA animando ele, né, deixando ele mais reativo, porque ele sozinho não reagiria. Ele sozinho não conseguia fazer essa reação.
Com o CoA ele fica reativo, aí ele entra aqui no ciclo e quem vem se mistura com ele, ó, as duas setinhas se encontram, o ácido oxalacético. Da onde veio o ácido oxalacético? É do final do ciclo, já já eu mostro para vocês, tá? Mas vem o ácido oxalacético e se mistura com o acetil. Agora vamos brincar de contar, Eliana e os dedinhos, vamos lá, ó. O acetil tem quantos carbonos? 2 bolinhas amarelas. O ácido oxalacético tem quantos carbonos? O ácido oxalacético tem 4 carbonos, certo? Quando misturo o acetil com o ácido oxalacético, os dois se juntam, né? Fusão, né? Eles se juntam, dando um composto de quantos dedinhos tem aqui, se já não tiver tudo embaralhado para vocês aí já, de cansaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 com 2, 6. Então, os dois juntos formam uma molécula de 6 carbonos chamada ácido cítrico. Por isso que esse ciclo se chama também ciclo do ácido cítrico, porque é o primeiro intermediário de uma série de reações aqui que vai acontecer. Tá bom, pessoal? Então, relembrando, ó, o acetil, que veio, na verdade, do ácido pirúvico, o ácido pirúvico que virou acetil, se junta com o ácido oxalacético e vira ácido cítrico. E o CoA que estava junto com ele? O CoA já fez a missão dele. O CoA já grudou ele aqui com o ácido oxalacético, já fez o que tinha que fazer, ele volta lá para pegar um próximo acetil que vai chegar e continuar. Por isso que eu preciso de vitamina B5, preciso todo dia, mas é muita vitamina? São quilos de vitamina? Não, são microgramas, eu preciso de pouquinho porque eu reutilizo, eu reciclo a minha CoA, então não preciso ficar gastando, tá? Ela vai voltar e fazer a mesma coisa várias vezes, tá? Ela é só para grudar o acetil no ácido oxalacético e formar o ácido cítrico. Tá, e o que vai acontecer a partir de então? O ácido cítrico começa a ser oxidado, ele começa a ser desmontado. Então, na verdade, é uma série de reações aí, tá? São mais, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reações. Na verdade, há quem diga 10, porque há quem diga que aqui, entre esses dois, tem mais uma reação aqui, que não foi resumido isso daqui. Mas é aquela história, o ácido cítrico se transforma em ácido aconítico ou aconitato, depois ácido isocítrico e assim por diante, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA. Você fala, meu Deus, eu tenho que saber tudo isso. Se você estiver fazendo um curso do ensino superior, provavelmente. Mas se você é meu aluno do ensino médio, a boa notícia, você ainda tem vida. Não, você não precisa saber tudo isso daqui. O que eu quero que você entenda é que durante o ciclo, essas substâncias aqui, essas moléculas, vão sendo desmontadas. Olha o que acontece aqui, ó, numa dessas reações, ó. Esse cara aqui, o isocitrato, o ácido isocítrico, ele perde um carbono. E ele fica com 5 carbonos, ele vira outra coisa, alfa-cetoglutarato, ou ácido alfa-cetoglutárico, não importa o nome, tá? Eu quero que você entenda que ele perde um carbono, perde outro carbono. Na verdade, ao rodar pelo ciclo, e passando pelas reações, o ácido cítrico vai perdendo carbono. Quantos carbonos, na verdade, ele perde? 1, 2. Lembrando que cada carbono, quando sai, ele sai com oxigênio, ele sai como gás carbônico, CO2. Então já saiu 1, já saiu 2. No final do ciclo, ele começou com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No final do ciclo, ele que perdeu 2 carbonos ao longo do ciclo, ele está agora com apenas 4. Ele vai ser ácido oxalacético, certo? E aí, esse ácido oxalacético do final do ciclo vai se juntar com outro acetil que está vindo aqui e começar tudo de novo. Por isso que é ciclo de Krebs, porque começa, vai perdendo carbonos, ele perde 2 carbonos, ele passa a ser ácido oxalacético, junta com acetil, começa tudo de novo, perde 2 carbonos, volta a ser ácido oxalacético e assim por diante, sem parar. Enquanto estiver entrando novos acetis aqui, novos acetils, sei lá, que vem lá da glicólise, né, que vem do ácido pirúvico, o ciclo não para, ele continua rodando. Tudo isso para quê?
para ir tirando carbonos. Na verdade, é para desmontar o acetil. Ah, mas por que já não desmonta? Já que sai 2 carbonos aqui, por que tem que fazer tudo isso, professor? Era só pegar o acetil aqui e quebrar em 2, prontos, já desmontou tudo. Mas aí é que tá. O que é mais fácil quebrar, gente? Esse toquinho de giz ou o giz maior? Quero pegar um inteiro aqui, ó. Ou esse gizão aqui maior. O que é mais fácil quebrar? Tenta quebrar isso aqui, tenta. Você não consegue um toquinho de nada. Um fragmento pequeno, mas um fragmento grande, facilmente você quebra. Como uma madeira. Pega uma ripa de madeira fina, pega um toquinho, uma ripa fina, tenta quebrar no joelho, você vai machucar o joelho, mas pega uma grande, crack, ela quebra fácil. Então, gente, qual a ideia do ciclo de Krebs? É pegar o acetil, que é pequeno demais para quebrar, ele é muito pequeno, é um toquinho para quebrar, é ruim de quebrar. Juntar com alguém maior, e aí sim eu vou desmontando ele, é mais fácil de desmontar. Essa é a ideia. Eu quero que vocês percebam também que ao longo desse ciclo, olha o que eu ganho aqui, olha o que sai aqui no meio do ciclo, entre succinil-CoA e ácido succínico aqui, ó. Olha o que sai aqui, um GTP. O GTP é um irmão do ATP e serve para guardar energia, equivale a um ATP. É energia saindo. Olha que beleza, é mais energia. Lembra? Eu já ganhei 2 ATPs na glicólise, e aqui eu ganhei mais um. O GTP e o ATP é praticamente a mesma coisa, né? Um é guanosina trifosfato, o outro é adenina trifosfato, mas eles guardam a mesma quantidade de energia, basicamente. Então, olha que beleza, chegamos ao final do ciclo de Krebs, famoso ciclo de Krebs, tá? Aí você está pensando, ai meu Deus, ai, não quero saber, ai, não sei, nunca vou entender isso, ai, eu tô ferrado na vida. Vem cá, olha para mim, não, presta atenção em mim aqui agora. Olha para mim, presta atenção numa coisa. O cara que descobriu isso daqui, descobriu no ano de 1937. Foi o tal do Hans Krebs, um alemão, óbvio. Né? Se fosse brasileiro seria, né, Kleber, né? Ciclo de Kleber, imagina. Mas volta lá. O Hans Krebs, ele descobriu isso em 1937. Sem a tecnologia que nós tínhamos hoje, sem os reagentes que nós temos hoje, né? Sem o conhecimento das coisas que nós temos hoje. O cara descobriu isso, não existia. Antes dele não tinha ciclo de Krebs. Você falou, oh, bom para quem vivia na época, não tinha que aprender isso, não. Mas antes dele não se conhecia isso. Ele foi o primeiro que enxergou e foi descrevendo cada etapa, mexendo em laboratório. O cara partiu do zero e criou isso daqui. E você, com tudo prontinho, mastigado, está com preguiça de entender. Toma vergonha na sua cara. Presta atenção aqui e eu vou simplificar para vocês. Você não precisa saber tudo. Resumindo o ciclo de Krebs, é um ciclo para que entra acetil, 2 carbonos, mistura com ácido oxalacético 4, vira ácido cítrico com 6, 2 mais 4, 6. Esse ácido cítrico vai sendo desmontado. Eu vou tirando o carbono dele, né? 2 carbonos, ele volta a ser ácido oxalacético, de 6 diminui para 4 e começa tudo de novo com outro acetil que vai entrar. Certo? É para ir tirando carbono. O ciclo de Krebs é uma máquina tiradora de carbonos. Ó, vai saindo carbono, vai saindo gás carbônico. E serve também para gerar ATP, que é energia. Pronto, é isso que você tem que saber. Veja que nós já chegamos ao final da segunda etapa. Só falta mais uma, que é a cadeia respiratória. Então, pessoal, agora tem aquela coisa. Vamos olhar na equação da respiração, a equação básica, para ver o que nós já temos? Tá? Então, dá para vir aí, Ricardo, comigo? Então vem cá, ó, na equação da respiração. Nós temos a glicose. Entra a glicose. Entrou a glicose em algum lugar aqui? Entrou aqui, ó. Certo? Ela já foi. Gás oxigênio, ele ainda não apareceu. Gás carbônico, já apareceu. Quantos? Quantos gás carbônicos já apareceram aí? Então vamos contar aqui comigo. 1, 2, 3. Eram quantos lá na equação?
Se você olhar na equação, são 6. Nós temos aqui, contando de novo, 1 que saiu aqui no começo do ciclo de Krebs, logo na entrada da mitocôndria, 2 no meio do ciclo, 3. Então, faltam quantos gás carbônicos? Nenhum. É 6. Você só saiu 3 aqui. Aí é que está, meus queridos. Tudo que está aqui no ciclo de Krebs, eu multiplico por 2. Ah, não, professor, você está viajando, você está brincando comigo. Mas por que multiplicar por 2 tudo que está no ciclo de Krebs? Deixa mais bonitinho aqui, ó. Tudo por 2. Porque é o seguinte, meus queridos, tudo isso daqui aconteceu e rodou um ciclo inteiro com um acetil que veio de um ácido pirúvico. Mas a quebra da glicose lá na glicólise não gerou apenas um ácido pirúvico, gerou 2 ácidos pirúvicos. O outro ácido pirúvico também vai entrar, vai virar acetil e rodar tudo de novo. Ou seja, 1, 2, 3 gás carbônicos para um acetil, para um ácido pirúvico, e, como diriam aqueles jornalistas, repita, 1, 2, 3 ácidos pirúvicos, aliás, 3 carbonos do outro ácido pirúvico, que também vai entrar e vai fazer tudo de novo. Então, tudo que está aqui acontece 2 vezes, roda 2 vezes, uma para cada ácido pirúvico do final da glicólise. Então, quantos gás carbônicos que nós já temos? 1, 2, 3, repita, 4, 5, 6. Tudo que está dentro do ciclo de Krebs é vezes 2. Mais uma coisa, Ricardinho, vem aqui comigo, meu querido. Estou te dando trabalho hoje. Quantos ATPs eu tenho que formar? Vamos calcular aqui. O cálculo básico é 32, tá? Depois eu falo por que é 30 em alguns momentos. 32, tá? Então, pera lá. Nós temos quantos já? Que eu já consegui de ATP? 2 da glicólise, né? No saldo líquido. Mais 1 do ciclo de Krebs. Repita! 2, né? Porque é tudo vezes 2. 2 ATPs. Então, eu já tenho 4 ATPs. Só falta para 32, 28. Você fala, meu Deus do céu. Todo esse rolê, tudo isso daqui, para apenas 1, ou no máximo, se rodar 2 vezes, 2 ATPs, esse ciclo de Krebs inteiro, toda essa coisa para me dar 2 ATPs, vá pro Quimba com esses ATPs, enfia esses ATPs dentro da caixa aí, joga fora, sabe? Não, professor, você está de brincadeira, os seresivos são muito complicados, tudo isso só por causa de um ATP? Aí é que tá, meus queridos, o ciclo de Krebs, ele não acontece para gerar esse ATP. Esse ATP, ele vem de brinde no processo. Esse ATP vem de... tá fazendo aí, tem um ATP aqui, pega ele aí para você também. Então, para que serve o ciclo de Krebs? Não é para gerar energia? É. Mas, olha lá comigo, o que vocês estão vendo, além do amarelo, em uma cor que tem bastante ali, azul, né? Durante o ciclo de Krebs sai hidrogênio, NAD se formando, NADH2, que pega hidrogênio, hidrogênio sai aqui, hidrogênio sai aqui, hidrogênio sai aqui, hidrogênio sai aqui, vai saindo hidrogênio por tudo quanto é canto. Hidrogênio é energia. Hidrogênio tem elétrons com ele, e elétron é sinônimo de energia. A maior parte da energia que estava dentro da glicose está saindo aqui com esses hidrogênios. E é eles que vão para a última etapa, que se chama cadeia respiratória. E agora sim, esses hidrogênios vão gerar energia para formar todos os 28 ATPs, os outros 28 ATPs,
que se formam na última etapa. Aqui é igual, não é você, não é seu caso que está me assistindo, mas é igual alguns alunos que o professor pede um trabalho para daqui a um mês, o trabalho tem que ter 10 páginas, né? E aí o aluno pega e assim, até dia 30 do mês, do final do mês. No dia 29 o aluno fez meia página. Aí do dia 29 para o dia 30 de madrugada, ele deixa para fazer tudo de última hora, né? 9 páginas e meia lá, passa acordado para entregar no outro dia, né? Eu sei que você não é desses, eu sei. Mas a respiração é tipo o aluno displicente, tá? Teve 2 etapas, glicólise e ciclo de Krebs. E até agora eu produzi 4 ATP dos 32. Eu vou deixar para produzir 28 ATPs na última hora, na última etapa, que é a cadeia respiratória. Então lembre-se do seguinte, a cadeia respiratória é a etapa onde há maior produção de ATP. Quase todos os ATPs vão ser produzidos agora, na última etapa. E com qual energia? Com a energia dos hidrogênios que estão saindo do processo. Esses hidrogênios estão sendo sequestrados, estão sendo guardados por quem? Pelo NAD, que vira NADH2, e, não sei se vocês perceberam aqui, ó, esse cara não é NAD. Tá? Ah, o professor errou. Não, esse cara aqui, ó, só sai aqui uma vez aqui no ciclo de Krebs. É o FAD. O que é o FAD? É o irmão, melhor, o primo do NAD. É uma molécula, né, cuja sigla significa flavina adenina dinucleotídeo. É derivado da riboflavina, que é a vitamina B2. Olha outra vitamina do complexo B aí. E para que o FAD serve? Para segurar, para carregar hidrogênios também. Então, tanto os NADs quanto o FAD carrega hidrogênios, ele segura hidrogênios e vão levar esses hidrogênios para a última etapa, que é a cadeia respiratória. Lembrando que o FAD só aparece nessa etapa, o resto é tudo NAD. Mas não se esqueça, é um FAD, repita, 2 FAD. Mas por que é importante eu contar isso daí, professor? A gente vai ter uma contagem final lá, para ver todo mundo aí no final do processo. Então, agora vem comigo, vai, respira fundo, reta final, cadeia respiratória. Vem comigo. Pois bem, pessoal, agora é a hora da última etapa. Agora é a hora de formar ATP de verdade. Como eu disse, a cadeia respiratória, com a fosforilação oxidativa, que é um processo que vai ocorrer aqui dentro, é a etapa que vai gerar a maior quantidade de ATPs. Com qual energia? Com a energia que vem dos hidrogênios que estão sendo carregados pelos NADs e pelos FADs. Que foram pegando, recolhendo os hidrogênios ao longo da glicólise e do ciclo de Krebs. Lembrando que a cadeia respiratória ocorre nas membranas da mitocôndria, principalmente nessas projeções, são as cristas mitocondriais, lá do comecinho da aula que eu falei para vocês. Pois bem, antes de mais nada, veja que se você entende alguma coisa de membrana plasmática, e já viu aula de membrana, sabe que membrana é lipoproteica, ou seja, tem lipídios e proteínas, certo? Numa membrana. Então, estão vendo aqui em laranja? Em laranja é a membrana, é a parte lipídica dela, mas tem proteínas aqui, ó, essas coisas rosa, aqui, ó, desenhadas, essas manchinhas rosa enfiadas no meio da membrana. Isso nada mais é do que as proteínas da membrana. Proteínas essas que podem funcionar como enzimas, acelerando reações químicas. Então, na verdade, na cadeia respiratória, nós temos, ao longo da membrana interna da mitocôndria, proteínas específicas que são complexos enzimáticos. Na verdade, é um conjunto de proteínas juntas, vem uma atrás da outra. Ó. Complexo 1, depois vem o complexo 2, tudo encarreadinho, tudo em filinha, certo? Proteína 3 a 4 e no final, então nós temos os complexos enzimáticos, na verdade são 4 complexos de 1 a 4, todos enfileirados aqui, e não tem um só na mitocôndria inteira, tem vários, ao longo da membrana interna, você tem vários complexos desses, tá? E no final você tem uma proteína em forma de tubo, em forma de canal, que se chama ATP sintase. Olha o nome, sintase, porque ela sintetiza o quê? ATP, como nós vamos ver daqui a pouquinho.
Tá? Então é nisso daqui, é com essas proteínas mais a ATP sintase que nós vamos produzir ATPs. Mas para produzir ATP eu preciso de energia. E da onde vem a energia? Como eu disse, essa energia está nos hidrogênios que estão sendo carregados pelos NADs e pelos FADs. Então vamos ver, ó, os NADs aqui no ciclo de Krebs, e lá na glicólise, esses NADs pegaram hidrogênios, né, sequestraram hidrogênios. Agora os NADs vão trazer esses hidrogênios para cá, para a crista mitocondrial, certo? E vão descarregar esses hidrogênios aqui, ó. Na verdade, cada NAD descarrega 2 hidrogênios, né? Então vamos colocar aqui 2H+ hidrogênios que foram descarregados por esse NAD. Esse é NAD H2. E o NAD H2, sem os hidrogênios, vira um NAD comum. E ele vai fazer o quê? Ele vai voltar lá para o ciclo de Krebs, lá para a glicólise, para fazer o seu papel novamente, que é ficar sequestrando, guardando hidrogênios, certo? Só que ele não deixa só hidrogênio aqui. Ele vai deixar mais uma coisa. Esses hidrogênios têm elétrons. Tá? Então, pessoal, até porque, por que eu coloquei H+ aqui? Se é um íon, no caso um ânion, né? Perdão, um cátion, fala besteira, Henrique. Se é um cátion positivo, é porque ele perdeu partículas negativas, ele perdeu elétrons. Então, junto com o hidrogênio, ele deixa aqui também elétrons. Esses elétrons são prontamente capturados por essas enzimas, por essas proteínas. Uma característica interessante, então esse Ezinho menos é um elétron, tá? Então, os hidrogênios que o NAD estava carregando, repetindo, despejaram aqui, ó, eles vieram aqui, o NAD despejou hidrogênio mais elétrons. Uma característica interessante dessas enzimas é que elas têm átomos de ferro e de cobre na composição delas. Tá? E inclusive algumas têm um nome especial chamado de citocromo. Qual é a característica dessas enzimas? Se elas têm ferro e cobre, são metais que ganham e perdem elétrons facilmente. Ou seja, essas proteínas aqui, essas enzimas da membrana, têm facilidade de ganhar elétrons, ganhar energia e liberar outros elétrons. Então, estão vendo o complexo número 1 aqui, ó, o primeiro aqui, ó, a primeira proteína, ganha esse elétron que veio lá dos hidrogênios do NAD, se excita, fica excitado, fica todo felizão, cheio de energia, e nessa excitação eletrônica, ele libera um elétron. O elétron que ele liberou é sequestrado pelo sistema 2. E depois, que também se excita, né, fica altamente energizado e com essa energia ele libera um elétron dele, que passa para o 3. Que por sua vez vai acontecer a mesma coisa, passa para o 4. Ou seja, é como se o elétron saísse de dentro dos hidrogênios, né, que estavam com os NADs, e fosse pulando de enzima ou de proteína em proteína aqui, ó, formando um fluxo de elétrons, tá? Fluxo de elétrons. Os elétrons começam a correr por essas proteínas aqui, um pulando para a outra. O que é fluxo de elétrons, pessoal? É energia. Afinal, o seu computador aí que você está assistindo, talvez o smartphone, a luz da sua casa está ligado, está funcionando com energia elétrica. O que nós temos aí que faz o seu aparelho funcionar? Um fluxo de elétrons. Então, fluxo de elétrons é sinônimo de energia. Essa energia que está se formando aqui é capaz de puxar os hidrogênios livres que estão aqui, atenção, esse fluxo de elétrons puxa os hidrogênios aqui para dentro, mais especificamente para dentro desse espaço intermembranoso, aqui no espaço entre a membrana interna e a membrana externa da mitocôndria. Não sei se vocês perceberam, eu desenhei uma mitocôndria gigante aqui na lousa.
E aí, pessoal, conforme vários NADs vão passando aqui, deixando seus elétrons, deixando seus hidrogênios, vários hidrogênios vão entrando nesse espaço aqui. Porque isso aqui não para de acontecer, isso aqui vai acontecendo sem parar. Então aqui fica cheio de hidrogênio, cheio, aqui vai lotando de hidrogênio aqui dentro. Certo? Aí, pela teoria quimiosmótica, se eu tenho mais hidrogênios aqui e menos aqui, um lado da membrana e outro, então você vai ter que lembrar de osmose e difusão, da aula de membrana plasmática. A membrana de fora da mitocôndria é impermeável, os hidrogênios não escapam para fora. Eles só conseguem voltar para dentro aqui de novo, tá bom? Para dentro da matriz mitocondrial, para dentro da mitocôndria. Existe uma regra básica, né, na difusão da membrana. Se tem um lado com mais partículas e outro lado com menos partículas, é natural que as partículas saiam do lado mais e venham para o lado menos, para haver um equilíbrio. É natural isso. Onde eu tenho mais hidrogênios? Do lado de cá da membrana, aqui no espaço intermembranoso, ou do lado de cá da membrana, aqui na matriz? É lógico que começou a encher de hidrogênio aqui, eu tenho muito mais hidrogênio dentro do espaço intermembranoso do que na matriz. Então, obrigatoriamente, esses hidrogênios vão começar a voltar para a matriz, onde tem menos para tentar igualar. Isso é normal, isso é difusão, isso é um processo da física. E aí, pessoal, esses hidrogênios só tem um lugar pelo qual eles podem voltar. Só tem um lugar pelo qual eles podem passar para voltar para a matriz mitocondrial. Esse lugar é justamente por dentro dessa enzima, dessa proteína de membrana que é a ATP sintase. E quando o hidrogênio passa por dentro dessa enzima, ela é como se fosse uma roda d'água. Sabe aquelas rodas d'água de fazenda, de sítio, que a água bate e ela roda, gera energia? Pois bem, quando o hidrogênio passa por aqui, essa proteína se movimenta e gera energia para formar ATPs. Então, o ATP, a formação de ATPs, vem daqui, ó, quando o hidrogênio passa e volta aqui. Então, primeiro ele entra no espaço intermembranoso pelo fluxo de elétrons, depois ele volta para a matriz. E quando ele volta, passa por essa proteína, pela ATP sintase e forma o ATP, tá? E tem um cálculo, pessoal. Na verdade, o cálculo é esse, ó. A cada NAD que descarrega seus hidrogênios aqui, tá? Um NAD, ele fornece energia o suficiente para formar cerca de 2,5 ATP de energia. Tá? Tá, mas por que você está falando isso, professor? Porque com o FAD é diferente. Se você pegar o FAD, que também carrega hidrogênios, ele vai descarregar. Então, tá aqui, ó, vamos lembrar do FAD, onde que estava o FAD, onde ele se formou? O FAD se formou aqui, numa das etapas do ciclo de Krebs. O FAD, voltando aqui, ao descarregar, né, o FAD-H2, que se formou lá, ao descarregar os seus hidrogênios aqui, a história é diferente. O FAD-H2, quando descarrega os seus hidrogênios, ele está aqui, né? Descarregou o hidrogênio, né? Vamos colocar aqui 2H+, aqui. 2H+. Ele descarrega os hidrogênios, ele descarrega o elétron, só que tem um pequeno detalhe. O FAD-H2 descarrega os seus elétrons não no complexo número 1, como o NAD faz. O FAD é diferentão. Ele descarrega os seus elétrons já direto no complexo enzimático número 2. E aí esses elétrons vão pulando, né, de complexo em complexo enzimático, tá? Formando o fluxo de elétrons. Só que onde vocês acham que o fluxo é maior?
Com o NAD descarregando elétrons ou com o FAD descarregando elétrons? Veja, com o NAD tem mais fluxo, né? Porque tem uma etapa a mais, os elétrons andam mais, dá mais energia. Com o FAD, os elétrons andam menos, ele já é descarregado aqui na frente o elétron, então o fluxo de energia é menor. Então vai acontecer tudo a mesma coisa, os hidrogênios vêm aqui para o espaço intermembranoso, fica aqui armazenado, ele vai voltar pela ATP sintase do mesmo jeito, mas atenção pessoal, é a mesma quantidade de ATP que o FAD gera em relação ao NAD? Não, por um simples motivo. O fluxo de elétrons gerado pelo FAD é maior, o fluxo de elétrons do NAD é menor, portanto, um FAD que descarrega os seus elétrons, tá? E seus hidrogênios, libera ou gera energia suficiente para regenerar, olha só, 1,5 ATP. Tá? Enquanto que o NAD é 2,5 ATP. Então, na hora de fazer os cálculos do ATP, muda, hein? Por que eu estou falando isso? Porque agora já formou todos os ATPs que tinham que formar. Logicamente, não é só um NAD, só um FAD que vai descarregar. São todos os NADs formados e todos os FADs formados que vão vir descarregar e cada um com sua contagem de ATPs. Então, vamos lá, ó, matemática básica, vem comigo, ó. Quantos NADs foram formados ao longo de todo o processo? Então, Ricardo, vem aqui comigo, vamos lembrar aqui a galerinha, ó, desde a glicólise, ó, a glicólise formou 2 NADs. O ciclo de Krebs formou 2, 3, 4 NADs. Repita 2 vezes. Mais 2, 3, 4. Então, 4 com 4, 8. 8 dos 2 ciclos de Krebs. Mais 2 da glicólise, 10. Então, são 10 NADs. Certo? Número 10 aqui, ó. Vezes 2,5. Vamos tentar fazer de uma forma aqui bem organizada, 10 NADs, vezes cada NAD é 2,5, então nós temos aqui 25 ATPs formados pelos NADs. FAD, aqui no ciclo de Krebs, nós vimos um FAD, mas é 2 ciclos de Krebs, vezes 2, então é 1, repita, 2 FADs. Então, 2 FAD vezes, só que a energia do FAD é equivalente a 1,5 ATP, vezes 1,5, os 2 FADs formam 3 ATPs, certo? Mais o GTP do ciclo de Krebs, que na verdade equivale a ATP. Então, GTP, uma vez, mais 2, mais outra vez, né? Nós temos do ciclo de Krebs. Então nós temos aí 2 ATPs. E deixa eu escrever certinho aqui para não ficar aqui, ó, ciclo de Krebs, 2 ATPs. E da glicólise, o nosso saldo lá, que a gente já lembra, que é de 2 ATPs. Vamos somar 25 com 3, 28. Com 2, 30. Com mais 2, então, o total é de 32 ATPs. Se a gente vier lá naquela equação, a equação básica da respiração celular, lá no começo, a gente vê que gera 32 ATPs. Então, todos os ATPs foram formados, minha gente. Então, já temos todos os ATPs. A glicose entrou, os gás carbônicos saíram, mas quem que não entrou ainda, que era lá daquela equação? O oxigênio. Agora é a hora do oxigênio, pessoal. Qual que é a ideia? O oxigênio é um gás
Então tá aqui, ó, o O2. E nós temos um problema. O O2, sendo um gás, ele só vem aqui no finalzinho. Para quê? Esses hidrogênios que vão voltando para cá para formar ATPs não podem ficar aqui. Alguém tem que tirá-los. E tem mais um problema. Os elétrons, conforme vão pulando nas cadeias aqui respiratórias, né, nos complexos enzimáticos, o último elétron vai ficar aqui parado aqui no final. E se o último elétron não sair daqui do final, o próximo que vem atrás dele, ele também não pode pular para frente. E o próximo também não. Então trava a cadeia respiratória. Para. Ou seja, alguém tem que sumir com esses hidrogênios daqui, esses hidrogênios que vão sobrando no final aqui, e alguém tem que retirar esse último elétron para a fila não parar. Afinal, a fila tem que continuar andando, os elétrons têm que continuar fluindo. Então o último que pulou aqui para o 4, ele tem que sair daqui. E quem é o responsável por, com uma paulada só, matar 2 coelhos? Quem é o responsável com, num lance só, já pegar os hidrogênios e pegar os elétrons que sobram no final? Esse alguém é um aceptor final de elétrons. No caso, é o oxigênio, na respiração aeróbia. Então, é com o oxigênio que vão ficar os hidrogênios e os elétrons. Então, conforme o oxigênio passa por aqui, né? Conforme o oxigênio passa por aqui, ó, ele vai pegar os hidrogênios do processo, que vem daqui, ó, os hidrogênios que sobram, entram aqui, certo? E o elétron, que também estava aqui, ele entra aqui, certo? O elétron que parou aqui no 4º complexo enzimático, tanto em cima quanto embaixo, em todos os complexos enzimáticos. Então, oxigênio mais hidrogênio mais elétron vai formar quem? A água, minha gente. Mais especificamente, já balanceando, ó, a reação. Então, a ideia vai ser essa, ó, pessoal. Deixa eu escrever aqui. A reação vai ser essa, ó. Os 6 oxigênios mais 12 hidrogênios que vem lá do final, porque a glicose tinha 12 hidrogênios, né, vai formar aqui as 6 moléculas de água. Vou colocar uma gotinha aqui para simbolizar a água, certo? Então, pessoal, repetindo, para que serve o oxigênio no final do processo? Ele só entra nesse finalzinho só para ficar com os hidrogênios que vão sobrando aqui, que vão passando na enzima, né, e vão ficando aqui na matriz mitocondrial. Esses hidrogênios não podem ficar sobrando aqui, alguém tem que pegar eles e tem que também roubar o elétron que parou aqui na última proteína. Então, o oxigênio vem e fica com todo mundo, ó, deixa eles para mim. Então ele pega o elétron, pega o hidrogênio, mistura hidrogênio, elétron e oxigênio, forma a água do final do processo. É por isso que gera água no final da respiração. Água e gás carbônico que saiu ali no ciclo de Krebs. Professor, e se não tiver oxigênio? Agora é hora de você me acompanhar. Então qual a ideia? Faltou oxigênio. E se não tiver oxigênio? Prejudica o processo? Prejudique muito. Ou você fica sem respirar, não tem oxigênio, você está morrendo afogado, ou ainda você colocou um veneno, um bloqueador respiratório aqui, o cianeto de hidrogênio. Tá? Ou ácido cianídrico, né? O cianureto, que é um veneno que bloqueia a ligação do oxigênio. Quando a pessoa inala cianureto, o cianureto vem justamente aqui e impede o oxigênio de se ligar ao hidrogênio. Então é como se não tivesse oxigênio. Era o que os nazistas faziam nas câmaras de gás, né? Era um dos gases que eles usavam para matar, lamentavelmente, os judeus na época da Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração. Então, o que se fazia? Bloqueava a entrada do oxigênio na mitocôndria, ou melhor, a ligação do oxigênio com o hidrogênio, e é como se você não tivesse oxigênio. E o que acontece? Sem o oxigênio aqui, para ficar com os hidrogênios vão se acumulando de volta aqui na matriz mitocondrial e não dá diferença de concentrações entre o espaço intermembranoso e a matriz. Iguala
os hidrogênios, esses hidrogênios não são retirados da matriz, e se igualar, eles param de passar aqui. Para de formar ATP. Outro problema, se ninguém retirar esse elétron daqui, eles vão ficando travados, eles vão ficando parados aqui, ó. O daqui fica parado, o de trás não pula para frente, esse aqui, o que ficou atrás não pula para frente, porque eles estão todos parados, ninguém está tirando os elétrons, é como uma fila, é como se fosse um congestionamento de elétrons, ninguém está tirando esse daqui do final da fila, então eles ficam paradinhos. Elétrons todos parados aqui nessas proteínas, não tem como o NAD descarregar mais elétrons aqui, ó, fica tudo travado, como se fosse um congestionamento. Tudo isso porque o oxigênio não está limpando o final do processo, não está ficando com os elétrons e com o hidrogênio. Resultado, se os NADs não descarregam ninguém, o processo todo começa a parar de trás para frente. O ciclo de Krebs para. O ciclo de Krebs parando, nós temos aqui a glicólise, o final da glicólise. E se o ácido pirúvico não for para o ciclo de Krebs, que está parado dentro da mitocôndria, o que dá para fazer com esses ácidos pirúvicos? Aí, esses ácidos pirúvicos são transformados em ácido lático ou são transformados em etanol. Aí, o que eu faço? A fermentação, pessoal. Se eu não tenho oxigênio lá na frente, então, para tudo. E se parou tudo dentro da mitocôndria, eu sou obrigado, aqui fora da mitocôndria, no hialoplasma, usar a glicólise para fazer a fermentação. Afinal, a fermentação, quem viu as aulas de fermentação, não era isso daqui? A fermentação não é uma glicólise, certo? Só que no final da glicólise, no caso das fermentações, o ácido pirúvico ou é transformado em ácido lático, no nosso caso, ou é transformado lá na frente em etanol, em álcool, no caso dos fungos, tá? Mas é uma fermentação, tá? Que acontece num primeiro momento aqui. Então, professor, você está me dizendo que o começo da respiração, a glicólise, é tipo uma fermentação? É quase isso que eu estou dizendo. Na verdade, o comecinho da respiração, que é até aqui, antes de entrar na mitocôndria, e o começo da fermentação são iguais. E se não der para usar a mitocôndria porque não tem oxigênio lá na frente, então vamos pegar esse finalzinho da glicólise e fazer a fermentação, tá? E, no caso, fazer ácido lático ou etanol. No nosso caso, é ácido lático. Na verdade, pessoal, a fermentação é uma respiração que não foi para frente. A fermentação, ela começa igual a respiração e para mais ou menos aqui, tá bom? A fermentação é uma respiração simplificada. Basicamente isso. Então, não dando para fazer a respiração, se faz a fermentação. Aí você me pergunta, mas por que eu não sobrevivo sem oxigênio? Então, se dá para fazer fermentação. Vamos lembrar quantos ATPs a fermentação gera por molécula de glicose? São os 2 ATPs da glicólise, só esses 2. E quantos que a respiração gera para mim? Até 32. Ou seja, esse tantinho de ATP só da fermentação não é suficiente para te manter vivo. E é por isso que sem oxigênio você vai morrendo por vários motivos. Um deles é falta de energia, porque só os 2 ATPs da glicólise fazendo fermentação não são suficientes para te manter vivo. Uma última coisa, pessoal, para terminar de uma vez por todas essa aula, é isso aqui. Por que pode ser 30 ou 32 ATPs? Depende da célula. Numa célula de bactéria que não tem mitocôndria, ou células do nosso corpo, como do coração, do fígado, dos rins, tem um problema. Esses NADs são formados aqui na glicólise. Eles têm que ser levados para dentro da mitocôndria para gerar energia para a cadeia respiratória e cada NAD gerar 2,5 ATP, como a gente acabou de ver lá na frente. Acontece que passar esse NAD aqui para dentro demanda um gasto de energia. Algumas células, como eu disse, do coração, dos rins e do fígado, conseguem transportar a energia dos NADs da glicólise para dentro da mitocôndria e formar ATP lá dentro, sem gasto de energia. Então forma os 32 ATPs. Porém, em algumas células, como do músculo esquelético ou do cérebro,
tem outro mecanismo de passar esses NADH2 para dentro da mitocôndria. E nesse processo, gasta-se 1 ATP por NAD, ou seja, forma os 32 ATPs. Mas como cada NAD, para passar dentro da mitocôndria, eles gastam 1 ATP, menos 1, 32 menos 1 ATP, vai dar 30. É por isso que a respiração varia, tá? Em algumas células gera no final 30 ATPs por glicose, em outras células gera 32 ATPs por glicose. Depende do mecanismo com o qual os NADH2 da glicólise são lançados para dentro da mitocôndria, mas isso é um detalhe que não cabe agora para o ensino médio. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a aula de respiração celular. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a aula de respiração celular. Sei que é uma aula longa, sei que é uma aula complexa, talvez com muitos detalhes, mas tentei simplificar ao máximo para você entender o processo. Lembre-se, a ideia é desmontando a glicose em várias etapas para no final formar aquele mundaréu de ATPs que a gente viu. Tá? Não tem segredo, é pensar assim, vou tentar compreender o mecanismo, sem ficar me preocupando com decorar nomes, isso ou aquilo, tá bom? No primeiro momento, só se preocupa em entender, tá? E espero que vocês tenham entendido mais ou menos o processo. Tudo bem? Continuem se cuidando, continuem estudando e a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau!